Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa do canal Big Zoom. Sejam bem-vindos a esta série de tutoriais de Coin Master. E o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito legal. É o vídeo como não ser atacado no Coin Master jogando de vila vazia, é claro, né? Então é o seguinte, pessoal, você que não subscreveu ainda no canal, subscreva aqui embaixo, deixa aquele joinha top no vídeo e, é claro, né? Ative as notificações se você está à procura de conteúdos profissionais de Coin Master, tá bom? Vem comigo! Sem mais delongas, vamos aqui debulhar esse milho, vamos resolver então essa questão, como não ser atacado no Coin Master jogando exatamente de vila vazia, né? Algumas dúvidas ainda, o pessoal pergunta no canal: ô Marcelo, mas como que eu vou jogar de vila vazia se eu tenho que evoluir? Mas o que eu vou fazer com os meus coins? Eu vou deixar as minhas moedas, o pessoal vão invadir a minha vila? Pessoal, é o seguinte, o primeiro passo para jogar de vila vazia, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo, eu vou esclarecer tudo, então fica comigo aqui até o final, que vocês vão entender completamente como que funciona então essa lógica de jogar de vila vazia. Jogar de vila vazia é o seguinte, pessoal: se vocês exatamente estão no intuito de subir de vilas, então o que vocês vão fazer, né? Eu vou preparar aqui, vocês têm que aprender em primeiro passo a calcular o valor da vila de vocês. A partir do momento que vocês calculam e sabem exatamente o valor, vocês sabem mais ou menos ali, conforme estão girando, sabe quais são o valor ideal para que você construa a vila toda de uma vez, né? Não vai construindo ali aos poucos, tentando segurar ali a vila ali com os escudos. De repente, se você está trabalhando, passa ali algumas horas sem jogar, os escudos vão acabar. E verdadeiramente, se vocês ativam ali o rinoceronte, a comida do rinoceronte tem um custo, né? Uma gestão de recursos, né? E verdadeiramente o que vai acontecer? Essas horas vão passar, o rinoceronte vai deixar de proteger, os escudos vão acabar no momento que você não tem possibilidade de jogar, e a sua vila, cada item lá dentro tem um valor, né? Então, verdadeiramente é um prejuízo quando isso acontece. Uma vila que de repente custa muito caro, e cada estrela exatamente ali da vila tem então um custo. Então, quando vocês perdem o escudo, perde a defesa do rinoceronte, leva ali um ataque, o que vai acontecer? Vocês vão perder ali muitos coins. No início ali da Vila 20 a Vila 30 ainda custa barato, mas se nós vamos jogar exatamente com gestão de recursos, qualquer recurso que nós perdemos, né, vai fazer falta lá na frente. Então, jogar com vila vazia é exatamente isso. Primeiro passo, saber calcular o valor da vila. Marcelo, como que nós calculamos? Como que eu sei o valor da minha vila? Existe uma tabela? Existem as tabelas na internet, né? Mas eu vou ensinar para vocês, então, a forma para os jogadores iniciantes, né? Para quem ainda não sabe, baixou aqui o jogo hoje, não sabe como isso funciona, e alguns jogadores já na Vila 50 também ainda não chegou essa informação. Então, vamos resolver esse problema. Eu vou pegar aqui meu telefone, vocês olham desse lado aqui, vai aparecer aqui a minha calculadora, e eu vou fazer uma simulação aqui para vocês saberem como que funciona isso certinho, sem problema nenhum, tá bem? Então, deixa eu só aqui ativar aqui a minha calculadora, só um minuto. Vai aparecer aqui desse lado, tá bem? Então, eu vou dar exemplo aqui, pessoal, da vila 160, mas isso serve para qualquer vila, tá bem? Vocês já estão vendo aqui a calculadora, tá tudo certo? Então, eu vou dar aqui o exemplo. A vila 160, vocês quando entram ali na loja da vila, vocês descem exatamente até a última parte, a última fileira, vão pegar ali a primeira estrela, aquele valor ali, vocês vão multiplicar por 30. Então, eu vou dar aqui um exemplo aqui, bem fácil para vocês, tá bem? A Vila 160, ela tem um custo de 1.082.170. Então, vamos lá. 1.082.170 vezes 30. Então, vamos multiplicar isso vezes 30. Qual que é o valor? Está aqui, ó, o que vocês estão vendo que está aparecendo aqui na calculadora. 32.465 milhões e algumas moedas aqui, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou aqui fazendo essa simulação aqui da Vila 160, que é exatamente da conta do tutorial, mas vocês podem calcular isso qualquer vila, desde a primeira até a última vila do jogo. Vocês vão sempre descer aqui nessa última parte na loja da vila, vão pegar ali aquela primeira estrela que não tem nada construído, né? E vão exatamente multiplicar por 30, ok? Multiplicando por 30, vocês têm o valor. Vou deixar aqui meu telefone agora, né? Deixa eu só aqui desligar aqui.
Só um minuto. Ok. Exatamente. Voltando aqui ao assunto. A partir de então, a vila exatamente está vazia. Vocês subiram uma vila, não vão construir nada. Quando voltar no jogo, vocês vão pegar, antes de começar a jogar, abrir o jogo, vocês vão ali na calculadora e calcula o valor ali da última fileira, a primeira estrela, aquele valor multiplica por 30. Mais moedas menos moedas, né? Mais 100 menos 100, mas é o valor quase que exato, tá bem? A partir de então, a vila vai continuar vazia. Aí vem o detalhe que, quando eu coloquei um conteúdo no canal, o pessoal, mas Marcelo, se eu deixar dinheiro na conta, o pessoal vai roubar. O pessoal vai invadir minha vila, vai acabar todo o dinheiro. Vamos entender o seguinte, pessoal, quando vocês estão no processo de jogo, vocês estão invadindo vilas e outras pessoas vão invadir a vila de vocês. Então, muitas vezes, como você está sendo muito invadido, o jogo ele faz uma compensação ali em invasões perfeitas. Então vocês podem perceber, muitas vezes vocês estão jogando, chega ali os 10 bilhões, é naturalmente que outras pessoas também vão invadir a vila de vocês. Invadindo a vila de vocês fica ali um processo ali de distribuição, faz parte do jogo. Não tem como vocês deixarem o dinheiro parado jogando de conta aberta. Isso é para quem está jogando de conta aberta. O que é jogar de conta aberta? É exatamente com todos os amigos do Facebook, sem ser acumuladores de coins e sem estar jogando em modo fantasma. Então, jogando de conta aberta com a mãe, com o primo, com todo mundo, aquela brincadeira legal do jogo, não tem problema nenhum. Então, a única questão, você vai jogar de vila vazia, você não vai ser atacado, né? Porque aí você vai perder mais ainda. Cada vez que você vai montando ali a sua vila, né? Você vai perder. Se você não tiver ali as suas defesas, a pessoa vai atacar e vai destruir tudo. Então, é muito importante saber jogar de vila vazia. Então, o primeiro passo, como não ser atacado no Coin Master, jogando de vila vazia. Esse é o primeiro passo para não deletar ninguém do Facebook, os amigos, ou então o pessoal estão ligando para o outro, está atacando a minha vila, resolve o problema, vocês jogam à vontade com todo mundo. Aí vem o detalhe do roubo. Ah, mas o pessoal vai invadir a minha vila. Não, não tem problema de invadir a vila. Você também está invadindo a vila de alguém. Para você fazer dinheiro é esse processo de distribuição. Agora, vem a parte principal desse vídeo, que é vocês exatamente quando concluiu ali, atingiu ali os 32 bilhões, nesse caso da Vila 160, se eu deixar a minha conta parada com 32 bilhões ali, né? E estou jogando ali com 160 pessoas, 160 amigos, é naturalmente que eu vou perder todo esse dinheiro em 24 horas, 48 horas, 72 horas. Então, o que acontece? O jogar de vila vazia não é deixar depois, quando a vila está vazia, vocês têm o dinheiro, tem toda a totalidade ali dos coins, vocês rapidamente vão construir tudo ela de uma vez, vão passar para a próxima vila e não vão construir nada. Isso é jogar de vila vazia. Isso é o correto para jogar de vila vazia. Teve um pessoal que entendeu mal. Deixou a vila vazia, deixou lá o dinheiro parado, no outro dia não tinha mais dinheiro. Então não é para jogar com a vila vazia e deixar o dinheiro na conta. Não é nada disso. Jogar de vila vazia é no momento que vocês estão jogando, as pessoas vão estar invadindo, vocês vão estar invadindo outra. É uma compensação. Atingiu o valor dos 32 bilhões, rapidamente para de jogar, vai ali, constrói uma vila, construiu tudo bonitinho, ok, próxima vila vazia. Excelente, ok? Importante saber também fazer a mineração. O pessoal perguntaram aqui no canal, Marcelo, como que faz a mineração? O que é a mineração? A mineração é um momento que você define no jogo e diz assim, eu tenho aqui 2.000 giros, eu não vou gastar esses 2.000 giros, eu vou dividir esses 2.000 giros no meio, então na verdade eu tenho 1.000 giros. O que eu vou fazer para fazer mineração? O meu intuito nesse exato momento não é subir de vila. Se não é subir de vila, eu preciso fazer alinhamento de set, conseguir fechar ali os álbuns, né? A palavra set, álbuns. Sempre quando eu falar set, álbuns, tá bom? São os sets ou os álbuns, é a mesma coisa, tá bem, pessoal? Então, naquele momento, vocês precisam ali comprar algum dinheiro que vocês não vão subir de vila ou não estão com giro suficiente para investir ali uma vila que já está custando um pouco mais alta, né? Então, vocês não têm o dinheiro na totalidade, precisa acumular mais giros e vocês não querem parar de jogar, quer continuar a jogar. Então, vocês vão aprender a jogar com o chamado mineração. Tem 2.000 giros, divide ao meio, fica com 1.000 giros guardado e joga 1.000 giros. Normalmente, eu aconselho na mineração vocês sempre no início dos campeonatos. Né? Tá o campeonato exatamente do coraçãozinho, do dragãozinho, o campeonato do martelo, do porco. O
que vocês vão fazer? Em vez de eu avançar nesse campeonato, eu vou fazer ele ali nas primeiras caixas, nas primeiras recompensas. A partir do momento nas primeiras recompensas, nós conseguimos fazer a tal chamada mineração, que é o quê? As recompensas são fáceis, né? Então a primeira recompensa de repente é giros, a segunda recompensa é alguns coins, depois são giros. Então o que é o processo da mineração? Eu tenho 1000 giros, eu vou apostar esses 1000 giros, jogando ali 10, jogando a 20, jogando a 1, jogando a 2, jogando a 3, e normalmente no final dos meus cálculos eu recuperei 900 giros. Então significa que a conta não ficou vazia, eu minerei a conta e consegui juntar aqui algum dinheiro. Juntei aqui 3 bilhões. Se a minha vila custa 32 bilhões, eu não vou conseguir subir de vila. O que eu vou fazer com esses 3 bilhões? Eu vou construir algum item aqui da minha vila para ser destruído? Ou eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro pegar esses 3 bilhões e apostar ele em baús. Eu vou fazer então a compra de baús para quê? As cartas, eu posso conseguir ali cartas, né? Posso conseguir cartas douradas, posso conseguir cartas raras para poder trocar mais lá na frente. E eu posso conseguir também cartas douradas para fechar o set. Mas, verdadeiramente, muitas vezes nós compramos baús e não vem ali logo a carta que nós queremos, né? De repente está faltando uma carta dourada, demora muito para vir. Então, isso é uma situação normal, porque imagine que se todo baú que nós comprássemos, fechássemos um set, não teria graça, né? Então, o jogo ele tem um grau de dificuldade que o jogador ele tem que entender desde o início que não vai ser fácil. O percurso dele para ser um milionário, para ser um mestre de moedas, não vai ser fácil. Então ele tem que aprender a jogar, né? E existe também a outra parte, que é, se vocês exatamente não quer ser atacado, né? Ou pelos seus amigos, enfim, ou tem muitos amigos te atacando muito, ou está invadindo muito a vila de vocês, vocês podem ativar o modo fantasma. O que é o modo fantasma? É exatamente desabilitar as notificações do Facebook com o Coin Master. A partir de então, todos os seus amigos do Facebook somem, né, ali da lista de amigos do jogo, e sumindo então da lista de amigos do jogo, vocês vão estar jogando com as contas aleatórias. Aí o pessoal chega no canal e pergunta assim, Marcelo, eu ativei o modo fantasma, mas tem ainda contas invadindo a minha vila. Pessoal, vamos pensar assim, se vocês já não têm amigos nenhum no Facebook, né? Imagine que se vocês fossem, então, invadir uma vila, vocês iam invadir a vila de quem? De ninguém. Não teria vila nenhuma. Então, existem as contas aleatórias no jogo para manter o jogo em funcionamento. Porque imagine que não tivesse conta aleatória no jogo e vocês deletassem todos os seus amigos ali do Facebook, vocês iam jogar com quem? Na hora que vocês fossem invadir ali uma vila, não teria vila nenhuma para invadir. Então, respondendo para vocês, a partir do momento que ativa o modo fantasma, vocês deixam de jogar com essas pessoas e passam a jogar exatamente ou com alguns amigos, só algumas pessoas que vocês vão deixar na lista de amigos ali, ou então vocês vão passar a entender a jogar com essas pessoas e vão jogar só com contas aleatórias. As contas aleatórias em modo fantasma, que é a conta mesmo do jogo, não vem com muitos coins ali, né? Então é sempre bom, quando vai ativar o modo fantasma, deixar pelo menos 1 ou 2 jogadores ali que estão jogando, por mais que eles vão ali desfalcar um pouquinho os coins de vocês, mas também vocês vão conseguir desfalcar um pouquinho os coins deles. Por quê? Quando cair uma conta aleatória, o que vocês vão fazer? Abaixa a aposta para 1. Tá ali, você não vai querer apostar ali a 40 giros para pegar uma pessoa ali que está ali com 700 milhões, 700 milhões ali, 700 milhões não, 700 mil na sua conta, né? Que vai dar assim um resultado muito baixo, não vai compensar isso, né? Então o que vocês fazem para resolver esse problema? Caiu uma conta aleatória, vocês abaixam a aposta para 1. Tirou aquela pessoa da tela, vai cair logo aquele amigo que está na rede de vocês. Como não estão jogando com quase ninguém, né? Vai cair aquele amigo com um pouco mais de coins. Ali vocês aumentam um pouquinho a aposta para fazer uma invasão perfeita e conseguir ali os seus milhões, beleza? Pessoal, eu acho que ficou respondido como não ser atacado no Coin Master Vila Vazia, né? E o que acontece? Eu acho que está tudo certo, vai ficar tudo legal agora daqui para frente e esse vídeo vai ajudar muito. Então, você que veio comigo até agora no vídeo, compartilhe esse vídeo para o seu amigo, uma pessoa que está jogando, que está tendo dúvidas no Coin Master, que com certeza vocês também vão estar ajudando, tá bom? Deixa aquele joinha, já ia errar de novo, não tem problema.
aqui embaixo, subscreva no canal e sem dúvida, né, pessoal? Ative aqui as notificações, o sininho, se você não quer perder conteúdo nenhum de CoinMaster, tá bom? Combinado? Fechou? Pessoal, muito obrigado por tudo. Valeu!